Minhas irmãs e meus irmãos, findamos o mês de fevereiro, o segundo deste ano de 2023, e também neste dia é a palavra de Deus, a luz que ilumina o nosso caminhar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta nossa conversa de cada dia, que tem por objetivo, por finalidade, nos ajudar a meditar a palavra de Deus que na liturgia escutamos e que na vida praticamos. Muito obrigado mesmo, de coração, por sua companhia de tanto tempo, por você que está chegando agora aqui em nosso canal. Estamos nesse dia 28, é a primeira semana da Quaresma, e o texto que a liturgia desta terça-feira nos apresenta é do Evangelho de Mateus também, capítulo 6, versículos 7 a 15. Mateus 6, 7 a 15. Eu deixo sempre aqui na descrição e peço que você já deixe o seu joinha, assim fortalece esse instrumento de evangelização. Nesse caminho quaresmal, lá na quarta-feira de cinzas, nós escutamos a importância da oração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e reza ao teu Pai que está escondido. E o teu Pai que vê aquilo que está no mais íntimo de vós, ouvirá, te dará a recompensa. Essa intimidade com Deus, ela é expressada agora na oração do Pai Nosso. Aquela que nós dizemos com o coração, que aprendemos desde muito cedo, mas que nos ensina a ter Deus não como aquele que castiga, não como aquele que massacra, não como aquele que está longe, distante, que é superior à nossa realidade, mas aquele paizinho, aquele pai querido, amoroso, que está conosco, que está perto de nós e que nos quer todos irmãos. Além da intimidade no sentido de não fazer muito barulho, muito espetáculo, Jesus dizia não rezar em pé, no sentido para que as pessoas percebam, porque o relacionamento é entre nós e Deus, é acolher a inspiração dele para a nossa vida, para podermos viver bem com os irmãos. Afinal, só se pode chamar de pai quando nós somos irmãos. E não é meu pai, é nosso pai, é nosso papaizinho. Essa experiência de Jesus, essa é a experiência que nós replicamos na nossa oração, não com muitas palavras. O texto diz: o Pai já conhece tudo de antemão aquilo que nós precisamos. Por isso, quando rezardes, dizei assim. E são 7 pedidos após aquela certeza de que o Pai é de todos. Então está lá o pedido para que seja santificado o nome de Deus, que venha o reino de Deus e que seja feita a vontade de Deus. Os 3 primeiros são em relação a Deus. E os 4 pedidos, então são 7 pedidos, são relacionados à nossa vida social, ao nosso convívio com os irmãos, e começa então com o pedido do pão de cada dia. E aqui entra muito interessante esse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós pedimos sempre para hoje, não pedimos acumulação. E aqui vai uma grande força, lembrando do Evangelho das Tentações de domingo, no qual o tentador queria que o Senhor transformasse aquelas pedras em pães, para lembrar a tentação dos bens, que muitas pessoas, ao terem, acabam achando por bem que não precisam mais de Deus, e os bens se tornam um ídolo, se colocam no lugar de Deus, quando que no lugar de Deus ninguém ocupa. Podemos até tentar maquiar, mas o lugar de Deus ninguém ocupa, é só dele. E quando nós então nos convertemos, percebemos que é só ele e ponto. Só Deus basta, diz Santa Teresa de Ávila. Então, o pedido do pão, o pedido do perdão
E aqui é interessante porque acrescenta assim como, do mesmo jeito, da mesma forma, na mesma intensidade, assim como, perdoa, não nos deixe sucumbir durante a tentação, não nos deixes cair em tentação. Não é só ser tentado e sucumbir a ela, mas é durante todo aquele tormento, toda aquela situação, sermos parecidos com Jesus. Lembrando o Evangelho de domingo. Ele venceu a tentação, ele foi firme e nós também precisamos ser. E por fim, o último pedido: livra-nos do maligno, livra-nos do mal, de sermos instrumentos do mal, faze-nos instrumentos do bem e da paz. Mas desses 4 pedidos relacionados aos irmãos, ao convívio social, o principal, o central, aquele que faz a ligação com a primeira parte, os pedidos relacionados a Deus, e com a segunda parte, os pedidos relacionados ao ser humano, ao irmão, é o perdão. E ele diz que se nós perdoamos, o Pai tem capacidade de perdoar, porque damos abertura. Se não perdoamos, estamos fechados e o perdão não acontece. Neste tempo de Quaresma é tempo de buscar o perdão sacramental, na confissão, e também o perdão na fraternidade. Pedir perdão, receber o perdão, dar o perdão, porque o perdão é uma realidade que cura, é uma realidade que renova, é mais fácil. Muitas vezes nós carregamos aquele saco de pedra pesado nas nossas costas, da culpa, do remorso, de não sabermos ter uma atitude de humildade, de chegar diante da pessoa e dizer: meu irmão, olha, se for possível, eu errei, perdoa-me. Se a pessoa não quiser, mas nós tivemos a hombridade de ir até o encontro daquela realidade. Veja que então, concluindo a nossa reflexão, nossa meditação, o Pai Nosso é o resumo do ensinamento de Jesus. Está todo o ensinamento de Jesus está ali, porque queremos que Deus, como Ele é santo, então reconhecemos que Ele é santo, nós queremos que o reino venha, então pedimos a vinda do reino e nos tornamos instrumentos desse reino, como escutávamos ontem com relação ao juízo final, aonde impera a misericórdia, tanto de Deus em primeiro lugar, mas nossa ação misericordiosa, e quando pedimos que Ele nos ajude, Ele nos ilumine para aceitar os seus caminhos. E quando então fazemos todos aqueles 4 pedidos para que tenhamos o necessário, para que saibamos perdoar, para que não sejamos frágeis na hora da tentação e nem o mal vença em nossos corações. É o resumo do Evangelho. E é também a síntese do modo de Jesus viver, do estilo que Jesus nos convida a viver. O Pai Nosso é a síntese e o resumo do ensinamento de Jesus e do seu estilo de vida. Lembremos que é um projeto de vida, que não é só rezado, mas precisa ser vivido. E é essa a graça que nós pedimos ao longo desta Quaresma e para que então entendamos ao longo da nossa vida. Um grande abraço, fiquem com Deus. Vamos continuar rezando uns pelos outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.